Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que hora você vai estar vendo aqui essa live, mas em dias como de hoje, nesse domingo, dia 12, em que nós relembramos a ressurreição de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado, meditando na palavra do Senhor, nós encontramos o seguinte texto aqui em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo de número 20, falando a respeito de Abraão. Abraão é considerado na Escritura o pai da fé, porque Deus fez a Abraão promessas, dentre outras a promessa de lhe dar um filho, ele já com idade avançada e sua esposa também já com idade avançada, mas Deus falava de duas promessas ali descritas, não só dele ser pai já com essa idade avançada, mas de uma numerosa nação. E Abraão, diz aqui o texto, a partir do versículo 20 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz que Abraão não duvidou da promessa. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi imputado também para a justiça. E não somente por causa dele está isto escrito, que ele foi levado em conta, não só por causa dele, diz a Escritura, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E Paulo faz um fechamento dessa explicação a respeito da morte e ressurreição de Jesus, quando ele começa o capítulo 5 dizendo: e justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de meditar nisso, ratificando, fortalecendo essa esperança dessa promessa cumprida. Jesus veio a esse mundo para cumprir uma missão de morte, para, por sua morte, conceder vida. E Jesus veio, o Verbo se fez carne, a Bíblia diz que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, gloriosamente Deus encarnou, assumindo a forma humana, e Jesus foi obediente, a Escritura registra também, e isso até a morte, e morte de cruz. Ele se deixou matar, ele se deixou condenar por mortais, por pecadores, por indignos, por injustos, a fim de conquistar a justiça que seria aplicada a injustos, como eu e como você. Jesus Cristo, naquela sexta-feira, ele foi imolado como cordeiro, ele foi massacrado, ele foi crucificado, ele foi maltratado, moído pelas nossas transgressões. Isaías já profetizara isso há mais de 600 anos antes, dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi levado ao matadouro como ovelha, ele não abriu a sua boca, mas aquela morte na sexta-feira que proporcionou a alegria do diabo e seus anjos, acreditando que haviam vencido o Rei da vida, o Senhor da vida, uma vez que ele estava morto naquela cruz. Dali foi tirado sem vida e foi sepultado porque estava morto. As trevas sorriram, as trevas fizeram festa, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ora, se Jesus apenas tivesse morrido pelos nossos pecados, como o texto aqui diz, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, a obra não seria completa, porque ele teria realmente morrido por causa das nossas transgressões, mas quem nos justificaria diante de Deus? Quem nos apresentaria a Deus? Quem advogaria a nossa causa diante de Deus? Mas Paulo conclui o texto dizendo que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. É no Cristo vivo que nós cremos.
É no Cristo vivo que nós temos paz. É com a esperança posta no Deus Filho vivo, o qual ressuscitou e subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. É nessa convicção que nós temos paz, porque quando nos achegamos a Jesus, pelo maravilhoso dom da fé que Ele nos concede, então Ele vivo nos recebe, porque está vivo, Ele nos contempla, nos olha, e Ele então pode aplicar a mim e a você a sua justiça, a justiça que Ele conquistou naquela cruz, vencendo a morte. O aguilhão do pecado é a morte, o último inimigo a ser vencido. Ele venceu naquela cruz e Ele ressurgiu para nos justificar. Ele vivo então aplica a nós pecadores a sua justiça, e agora vivemos tão somente pela convicção, pela certeza plena de que temos paz com Deus. Por isso Paulo inicia o capítulo 5 de Romanos falando exatamente isso: justificados, pois, mediante a fé. Se você crê nisso, se você entendeu que o seu Redentor não jaz morto, não ficou vencido pelas trevas da morte, mas ressuscitou, Ele te justificou. Paulo diz então: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Ele manda que nós exercitemos essa paz, que nós manifestemos ao mundo que temos essa paz, que nenhuma circunstância dessa vida pode tirar a nossa paz. Nenhuma pandemia, nenhum vírus, nenhuma injustiça, nem fome, nem miséria, nem perseguição, nem tampouco o perigo iminente da morte física, deve tirar de nós a paz. Em outro trecho, Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada poderá nos separar. Então ele orienta e aconselha e exorta aos irmãos da igreja em Roma, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos nisso, eu creio nisso. A minha vida, ela teve uma guinada, uma mudança de postura, de visão, de cosmovisão, desde o momento em que eu tive um encontro com o Senhor Jesus e eu pude compreender e ser então enchido pela paz que Ele conquistou quando venceu a morte, pagando o preço do meu resgate naquela cruz, e também quando Ele ressurgiu ao terceiro dia para a minha justificação. Eu fui a um Cristo vivo, eu não me dirigi a um Deus morto, e eu vivo hoje, me dirijo sempre em oração e vivo pela fé no Cristo que vive, no Cristo que ressuscitou, que subiu aos céus, que está à direita de Deus, que é o meu advogado junto ao Pai, e que também voltará segunda vez para me buscar. Se eu estiver nesta vida, serei transformado num corpo glorioso. Se eu já estiver morrido, porque esse corpo de carne ele perecerá, também a Escritura diz que eu ressuscitarei para reinar com Jesus na glória. É por isso que eu tenho paz, é nessa esperança que eu vivo, é nessa esperança que você deve viver. E se você ainda não conhece, se você ainda não encontrou o caminho da paz, busque-o nas Escrituras, porque nas Escrituras Deus se revela ao homem. Nas Escrituras, Deus diz a você quem você é, qual o seu estado, qual a sua condição. Deus também revela a si mesmo nas Escrituras como Deus justo, poderoso, Deus que aborrece o pecado, mas Deus que tem misericórdia do pecador arrependido. E Jesus, na Escritura também diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Lance-se aos pés do Cristo vivo. Seja justificado por Ele, porque só Ele pode te justificar. Só Ele comprou e garantiu o preço dessa justificação. Só Ele tem o montante capaz de pagar o preço do seu resgate e do meu resgate. Só nele Deus satisfez a sua justiça. Se Ele não nos justificar, se Ele não te justificar, de maneira nenhuma você será recebido por Deus. Mas se Jesus justificar, o Deus nos recebe, porque a justiça de Cristo é suficiente para nos remir e para saldar toda a dívida que nós tínhamos para com Deus. Vá a Jesus, Ele pode realmente te salvar, e você, uma vez salvo, justificado, você pode desfrutar da paz de Deus, que excede todo entendimento. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Tem essa música, esse corinho muito antigo e que nós cantamos muito, e essa é a nossa certeza: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, você também pode crer no amanhã. E diz assim: Deus enviou
seu Filho amado, para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, revivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer